Graça e paz. Amém? Estamos aqui hoje então no nosso segundo aulão do ano, aulão do segundo trimestre. Primeiro nós falamos sobre a Páscoa, hoje nós vamos falar sobre saúde com o Denis, que já está aqui, chegou cedo, chegou junto comigo. Gostaria de agradecer aos irmãos pela presença, né? Mas eu penso, irmãos, que a maior motivação que nós decidimos participar da escola bíblica não pode ser atender uma demanda pastoral ou da direção da escola bíblica. Nós, enquanto cristãos, nós devemos ter a consciência de que o estudo da palavra de Deus é importante para a nossa própria vida, né? Nós devemos buscar o Senhor para o nosso próprio crescimento, o nosso amadurecimento. Então, nós devemos ter no coração esse compromisso conosco mesmo e com a palavra de Deus, né? Eu gostaria de relembrar aqui uma mensagem que eu trouxe na quarta-feira, quando tive a oportunidade de trazer à igreja, sobre uma história que Jesus contou em Lucas 16, onde ele fala de um administrador infiel, um administrador injusto. Ali conta a história que um homem rico chegou ao seu administrador e disse que chegou a ele a informação de que esse administrador estava desperdiçando seus bens, o seu dinheiro. Então ele comunica a esse administrador que ele seria desligado da sua função e dar-lhe a ele um prazo para que ele entregasse a administração daquilo que ele tinha responsabilidade. E conta a história de Jesus, que esse administrador ele chega, chama os devedores daquele senhor rico, ele negocia as dívidas que aqueles homens tinham com o seu futuro ex-patrão. E um ele dá 50% de desconto, a outro ele dá 20%, então ele chegava e falava: você deve quanto? Devo 100, então agora você vai dever 80 só, e você vai dever 50 agora, não mais 100. Ele fez isso por quê? Porque ele não conseguia trabalhar, como ele mesmo disse, de trabalho pesado, e ele não tinha coragem de mendigar, é isso que a história diz. Então ele faz isso para criar um laço ali de compromisso com aqueles homens que tinham um crédito, uma dívida com o seu ex-patrão. E Jesus termina essa história enfatizando a sabedoria com que esse homem agiu diante de uma situação conflituosa na sua vida, mesmo sendo consequência do seu erro. E Jesus explica essa parábola sobre a administração daquilo que Deus nos dá. A moral dessa história é que o ímpio muitas vezes sabe administrar melhor as coisas que Deus dá na mão dele do que os próprios filhos da luz, como diz o Senhor Jesus. E ali a gente falou um pouco sobre a questão do dinheiro, daquilo que Deus nos dá como recurso, mas eu também disse que isso serve para qualquer coisa da nossa vida. Então, às vezes, Deus nos dá oportunidades, nos dá condições que nós muitas vezes não valorizamos e não administramos da melhor forma, né? Eu acho que estar na escola bíblica dominical é uma maneira de administrar bem o nosso tempo, né? A gente ouve várias desculpas, né? Uma delas é que domingo é o dia que eu tenho para acordar mais tarde, mas eu tenho certeza que ninguém entra no serviço 9 horas da manhã, todo mundo entra antes, então você vai continuar acordando mais tarde na escola bíblica, não é esse o motivo, né? Então eu vejo assim, que nós devemos ter responsabilidade quanto filhos da luz, é o que diz o Senhor Jesus nesse texto. Gostaria de abrir com os irmãos um texto que eu acredito que talvez o irmão deles vai passar por ele, mas toda vez que nós falamos sobre cuidado do corpo, a gente retoma esse texto, que está lá em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Hoje nós vamos falar sobre o cuidado do corpo, né? Talvez, não sei se é somente o corpo físico, vamos saber daqui a pouco, mas o corpo que nós temos é algo que Deus nos deu, então nós devemos também cuidar, né? Usando mais uma vez a parábola do administrador infiel, nós devemos administrar bem esse recurso que Deus dá. Como disse, nós não estamos falando só de recurso, mas de tudo que Deus nos dá. Então a nossa saúde, o nosso corpo, que nós vimos aqui, é chamado de um templo do Espírito Santo, nós devemos administrar bem, cuidar bem desse corpo que Deus nos deu. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem de pé, para nós estarmos orando nesse momento. E
Pedindo ao Senhor a direção dele nesta manhã. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos primeiramente te agradecer porque nós estamos na sua casa está de portas abertas e nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor para mais uma vez, Pai, ouvir a tua palavra, meditar, estudar naquilo que a tua palavra diz para nós. Nós agradecemos hoje pela oportunidade que temos de estar aqui com o nosso irmão Denis, que estará ministrando acerca da saúde, ó Pai, à luz da sua palavra. Agradecemos pela sua escola bíblica dominical, que tanto tem edificado aqueles que têm participado, Senhor. Nós temos visto o quão benéfico é para cada um de nós que estamos participando, os momentos de comunhão, de crescimento, que nós temos presenciado na tua presença. Nós queremos pedir o seu direcionamento nessa manhã, que o nosso coração esteja aberto, Deus, vai receber tudo que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor não encontre nenhuma barreira em nós, que possa impedir o teu Espírito de falar e de agir. Nós queremos, ó Pai, colocar tudo diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos